Saudações a todos, bem-vindos ao LSL Cast. Eu sou o Frederico Luquino e na área técnica Francisco Luquino. E o nosso convidado de hoje eu chamo de ativista social, mas o mesmo nega, Mos Khalifa. Vamos abordar temas veementemente importantes, falando um pouquinho da história do Mos Khalifa, já que muitos perguntam por que o Mos Khalifa, sendo religioso, se foca bastante em temas relacionados à política. A princípio, muito boa noite e seja mais uma vez bem-vindo, Mos Khalifa. Em nome do Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, louvado seja o Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, o soberano do dia do juízo final. Labek ya Rasulullah, ya Ali, ya Hassan, ya Hussein, ya Fátima Zara, ya Mahdi. Boa noite, muito obrigado. Agradeço mais uma vez pela oportunidade que não só concedem ao Mos Khalifa, mas também a todos os angolanos que pretendem ter uma abordagem ou ouvir uma abordagem que vem de uma outra vertente. Acredito que fomos acostumados sistematicamente pré-acreditar e rejeitar. Mas aconselho as pessoas não acreditarem no que eu vou dizer como verdade, também está um pouco como em mentira, mas para analisarem primeiro, antes de pré-irracional, discorda ou concorda. Perfeito. Recentemente estava nas redes sociais, vi um vídeo do Mos Khalifa e um jovem comentou por que o Mos Khalifa sempre entra desta forma em todas as entrevistas. Mas por quê? Eu gostaria de saber, me causou uma curiosidade. Primeiro, eu sou um muçulmano xiita e sempre quando nós falamos ou comemos ou bebemos alguma coisa, temos que pronunciar em nome do Criador do Universo. Talvez aquilo que a gente tenta fazer ou falar ou ingerir pode ter alguma coisa negativa, mas com a ajuda do Criador do Universo possa então impossibilitar para que aquilo possa nos fazer mal. Por isso, quando a gente fala em nome do Criador do Universo, sabemos que tem os demônios que sussurram realmente no ouvido das pessoas para talvez falar alguma coisa ou ter medo de transmitir a verdade. Entende? Entendo perfeitamente. E nós também hoje queremos saber do Mos Khalifa, como o Mos Khalifa entra para a religião islâmica. Mos Khalifa pode contar um pouquinho para nós inerente a essa toda a trajetória? Obrigado. Eu acho que pela primeira vez alguém me fazer esse questionamento. Eu não gosto muito de falar sobre a minha particularidade, porque eu estou aqui para fazer aquilo que o Criador do Universo ordena fazer, que é transmitir a verdade a todos os angolanos, porque sabemos que o nosso país está num pântano da inconsciência coletiva, numa sepultura da irracionalidade, e é preciso que haja uma ressurreição da idolatria em que os angolanos se encontram. Já que perguntaste, eu vou tentar resumir. Eu nunca frequentei nenhuma crença, nunca entrei em nenhuma igreja desde a minha infância, porque eu cresci realmente com a minha avó, Cessadia Chico, filha de Minga Diaboloca. Como a minha avó, então, tinha muitas lavras, e ela passava quase o tempo todo na lavra, e eu era o neto dela preferido, e caçul, porque a minha mãe é a caçul dela, então eu sou o neto preferido. E eu estava sempre amarrado no pano dela e onde ela ia, eu também. E como a minha avó nunca ia na igreja, porque ela dizia que quando os brancos portugueses estavam aqui, ela presenciou muita coisa e ela nunca acreditou naquilo que os brancos realmente falavam dentro da igreja. Por isso que até a minha avó não comia carne de porco, porque ele falava que os pais delas diziam que eles também não comiam carne de porco. Mas eu fui crescendo e crescendo, fui se desvinculado da minha avó. Então, quando cheguei no Brasil, eu comecei a investigar sobre o Islã. E investigando o Islã, fiquei curioso pela capacidade da leitura que motiva, incentiva o exercício do raciocínio constante, diferente
sobre as crenças que realmente eu encontrei no Brasil. Então, não foi ninguém que me chamou ao Islã, não foi ninguém que me converteu ao Islã, foi eu mesmo buscando a partir do autoquestionamento e querer perguntar constantemente para entender a real existência do Criador do Universo. Graças a Deus, eu encontrei realmente no Islã. Perfeito. Muito antes, eu gostaria de saber o que motivou o Mos Khalifa sair de Angola para o Brasil. Obrigado. Na realidade, com os 18 anos, eu já havia muito dinheiro, porque eu trabalhava na Praça do Quicolo, vendia material de construção civil. Então, não foi por uma questão financeira, uma dificuldade financeira, apesar que na infância tive este problema, mas fui crescendo, então me tornei um comerciante, né? Mas como já desde pequeno fomos induzidos, né, a ter outros países como referência a partir das novelas que nós fomos vendo na infância, por exemplo, eu cresci também um pouco no Rangel. Naquele tempo havia aquelas novelas brasileiras, mas isso foi uma tendência que os brancos realmente produziram em Angola. Pois a nossa libertação da tortura física colonial, os mestiços e os brancos que aqui ficaram tiveram controle então da TPA. Logo pegavam o nosso dinheiro e compravam as estupidez brasileiras, que são as novelas, né? Porque novela não só retardou a mente dos angolanos, mas também a mente do povo brasileiro. Eu sei, porque eu lá vivi por muito tempo e entendo quanto a novela destruiu não só a mente e a alma do povo brasileiro. Então, como um jovem, um adolescente, vendo os seriados que passavam naquele tempo, como Rock Santeiro, a Sozinho Marta, a Rainha da Sucata, os Trapalhões, a Pica-Pau, a Amarelo. Quer dizer, tudo isso foi fazendo nós acreditar que no outro lado do mundo é bom. Então fomos crescendo com isso e também vai mais o futebol da seleção brasileira que constantemente ganhava o Mundial. Isso deu-me uma curiosidade para querer conhecer aquele país. Não foi por questões financeiras, não foi por questões sociais, não foi por dificuldade. Eu nunca saí da Angola por questões sociais. Por isso que agora que eu voltei no momento que Angola está numa situação muito difícil financeiramente, mas eu estou aqui tentando fazer alguma coisa para ajudar o meu país sem esperar que essa facção partidária chamada MPLA faça alguma coisa por mim, porque eu acho que não é justo eu vindo em Angola esperando que o MPLA faça alguma coisa por mim. Agora eu tenho que fazer alguma coisa por Angola. Muito bom, muito bom. Vamos chegar na política. Certo. Eu gostaria de saber, a princípio, vamos supor, né? O Mos Khalifa estava no Brasil. Certo. Então conseguiu entender um pouquinho como é que é a vivência deste povo. E a novela, será que retrata a realidade do Brasil? Primeiro, Porque muitos dizem que novela é conto de fadas, né? não. Primeiro assim, cheguei no Brasil, na realidade, não vi a novela. Porque cheguei lá, encontrei uma outra realidade que não passa nas novelas, que é a degradação social, a miséria extrema, porque quando eu cheguei no Brasil, os brasileiros morriam de fome, e isso passava num canal de televisão, que é do Trivela, que é o primo do Edir Macedo. Era um programa que apresentava os brasileiros morrer de fome. Porque eu cheguei lá no tempo do Fernando Henrique Cardoso, até que chegou o Lula conseguiu realmente equilibrar isso, fazer que os brasileiros pudessem se sentir orgulhoso ou a gostar de ser brasileiro, porque os brasileiros, quando eu cheguei lá, também não tinham esse autoestima de ser brasileiro. Todos queriam sair, deixavam o país e iam embora também. Mas quando Lula chegou, começou a dar aquilo que realmente todo ser humano precisa, e não só para os brasileiros, para muitos angolanos que ficaram por muito tempo lá sem documento, conseguiram obter também documento, tá entendendo? Então, as novelas brasileiras, na realidade, eles passam uma mensagem que não tem muito a ver com a mulher brasileira. Por exemplo, eles passam a mulher brasileira como um objeto de contemplação, como gente interesseira. E isso faz muitas pessoas que realmente vivem aqui, quando vão para lá, pensam que as brasileiras têm esse comportamento. Não falando muito mal, eu acho uma das mulheres que eu conheci que são menos interesseiras, são mulheres brasileiras, porque eu já morei também nos Estados Unidos da América, e por ser angolano, porque a mulher brasileira é tipo de mulher, quando gosta de você, ela não olha nos teus traços físicos, também nem como você veste, nem o que você tem. Estou a falar mais na comunidade. Então ela gosta de você como homem, não gosta de você sobre o que você tem. Não estou generalizando, mas é o que eu vejo nas comunidades, é o que eu vi que quando eu cheguei lá, com aquela nossa cultura, que aqui em Angola, quando você muitas vezes veste bem,
muitas das nossas irmãs pensam que você tem alguma coisa e acaba te aceitando por aquilo. E nós, crescendo com essa cultura, chegando no Brasil, tentamos aplicar isso. Mas no Brasil, nos demos muito mal, porque começamos a aprender que as brasileiras são seres muito simples, com coisa normal, você com um short, com uma camisa normal, tendo carro ou não, tendo dinheiro ou não, você consegue ter a mulher mais linda do mundo, entendeu? Então isso também foi nos moldando para que a gente tenha um outro comportamento. Não sei se consegue compreender. E sendo angolano, será que foi bom viver no Brasil? Olha, eu não só vivi no Brasil, mas eu vivi também nos Estados Unidos 5 anos. Foi bom porque consegui adquirir experiência. Como eu te disse, eu não fui procurar dinheiro. E nós humanos, quando falamos, muitas vezes falamos achando que somos nós que tomamos a decisão. Mas espiritualmente, talvez o Criador do Universo quisesse que eu fosse para lá. E de lá eu pudesse ter uma experiência para que eu pudesse voltar e então tentar ajudar o meu país. Não trazer as ideias de lá para aqui, mas poder ter força e coragem, né, para poder ajudar alguma coisa. Mais ou menos assim. Perfeito. E Mos Khalifa tem várias ideologias. Várias. Certo. E eu queria saber o seu ponto, ou melhor, a sua inspiração. O que o inspira? Olha, o que me inspira, né? O que me inspira na realidade é o medo. Eu tenho muito medo do castigo do Criador do Universo. Eu tenho muito mesmo. Eu não tenho medo de morrer, não tenho medo de governo, não tenho medo dos homens, não tenho medo das corporações internacionais, não tenho medo da sociedade luciferiana, não tenho medo de polícia. Nem mesmo nos Estados Unidos nunca tive medo. Mesmo no Brasil, quando a polícia brasileira... eu já fui muitas vezes levado na delegacia porque eu fronto, eu não tenho medo. Mas o que me dá mesmo motivação para falar como eu falo, eu acredito que tem o Criador do Universo e Ele é o juiz que vai julgar os seres, então eu tenho medo do julgamento dele. É que me dá essa motivação de ser assim, corajoso e falar como eu quero falar. Entendo. Eu não tenho medo de perder mulher, filho, mãe, irmão. Tipo, se você tira alguém da minha família, assim, não me dá muita importância, eu não fico tão abalado, não fico assim, o governo matou a mãe porque ele não queria se curvar, não, isso não me interessa. Se você mata a minha mãe, para mim, easy. Mas se você começa a brincar com as coisas do divino, isso me deixa muito nervoso. E o que é brincar com as coisas do divino? Por exemplo, é deixar que uma população inteira passa miséria enquanto o divino deu de sobra para que as pessoas não passem essa miséria. Porque quando você condiciona as pessoas na miséria, faz as pessoas também descrer do Criador do Universo. Começam a questionar, mas que Deus é esse? Onde ele está? Pastor, nós fizemos isso, fizemos aquilo, rezamos, enquanto que não tem nada a ver com o Criador do Universo. É mesmo o sistema que cria metrópoles, aglomera as pessoas dentro dessa metrópole e produz uma miséria tremenda, e nessa miséria as pessoas começam a achar que é uma incapacidade de gestão ou de criação do Criador do Universo. Então isso me chateia, isso me deixa nervoso, isso me faz falar como eu realmente falo. Não sei se consegues me compreender. As palavras do Mos Khalifa são muito fortes que nos comentários só aparecem pessoas a dizerem que o Mos Khalifa é do sistema. Certo, é assim. São fortes. Primeiro, eu vou falar uma coisa, o que leva as pessoas a falarem assim, as pessoas estão muito acostumadas a ouvir alguém falar aquilo que os cuia, porque em Angola tudo é uma moda, né? É moda. Se você fala o que agrada a ignorância, ou quem está na ignorância, você é aplaudido. Primeiro, eu quando comecei a fazer crítica realmente ao MPLA e ao José Eduardo dos Santos, os angolanos eram os primeiros meus inimigos, não eram o MPLA, porque havia um tempo que o angolano era extremamente apaixonado ao MPLA e apaixonado do José Eduardo dos Santos. Era um tempo que o José Eduardo dos Santos era visto como um deus. Por quê? Depois da paz surgir, né, o MPLA jogou dinheiro no mercado para fazer que os angolanos realmente se embriagassem, se entretesse, se futilizasse. Então, nesse exato momento, todo aquele que viesse dizer que o José Eduardo dos Santos está errado, quem combatia o mesmo era o povo. Não se está a compreender. Só que o tempo foi passando, porque nós temos uma cultura que quando morre alguém da nossa família, depois do enterro temos que fazer o comba.
Depois que mataram Jonas Savimbi, com a ordem realmente dos brancos, o MPLA tinha que fazer um comba. O comba é colocar dinheiro em circulação para fazer que todos os angolanos passassem a vida nas maratonas, nas rolotes e nas bebedeiras e na prostituição e no entretenimento. Você consegue me compreender? Entendo. Pronto, quando chegou a hora de pagar a conta, porque a conta chegou de tanta alimentação, comida e bebedeira, o governo não tinha o que pagar. É aí então que começou a surgir a revolta popular. Então o angolano se revolta contra o MPLA por falta de alimentação, por falta de dinheiro. Não, mas eu me revoltava contra o MPLA por condicionar os angolanos realmente a consumir a imoralidade e a promiscuidade. Hoje, todos os angolanos já sabem que o MPLA não presta, porque o MPLA ajudou os angolanos a compreender que o MPLA não presta a partir do momento que ele coloca miséria, a fome. Hoje eu não preciso mais falar aos angolanos que o MPLA não presta. Agora eu tenho que falar, quem não presta é aquele que realmente nos vende uma esperança. Por quê? Porque a UNITA, como nos vende a esperança, e os angolanos realmente direcionam-se ao discurso de esperança da UNITA, é a UNITA que tem que nos dar uma clareza, uma transparência, o que realmente acontece, ou o que está a acontecer pós as eleições. Então, hoje eu critico realmente a UNITA para fazer o angolano compreender que é chegada a hora de nós também chamar a UNITA ao discernimento. Tem que nos esclarecer. Por quê? Porque a UNITA, ela precisa da miséria que o MPLA produz para que eles possam também ganhar salário no fim do mês. Isso é que os angolanos não entendem, porque nas sociedades democráticas, os problemas sociais são muito importantes. Por isso que eles são servidores públicos. Se o MPLA não produzir essa miséria, esta degradação, a UNITA também não terá expressão. Mas nós estamos falando de democracia. Por quê? Porque o que o angolano sonha viver, eu já vivi e eu desprezei. Por quê? Eu vivi nos Estados Unidos da América, uma sociedade democrática há 200 anos, e eu sei que a democracia é uma sociedade que produz problemas sociais. Eu vivi no Brasil, 50 anos de democracia, e eu sei o quanto a democracia degrada, destrói a alma do povo brasileiro. Mas é isso que a UNITA quer trazer para nós, aquilo que destrói outras nações. E outras nações já estão a querer se libertar do que eles chamam de demoniocracia, enquanto que a UNITA quer trazer isso para nós. Por quê? Porque nós vivemos de ouvir dizer. Savimbi disse democracia é bom. Nós não paramos para analisar, para refletir primeiro. Nós irracionalmente aceitamos e acreditamos. Então, quando aparece um angolano para trazer a clareza do que se fala, o angolano, como está acostumado a ouvir aquilo que cuia, o povo está a sofrer, o povo não tem comida, então eles me desqualificam. Segundo essa abordagem, estás aqui a dizer que a UNITA utiliza o povo para manter essa posição? Não só a UNITA, mas a sociedade democrática é assim. Vamos lá, se o João Lourenço dar aquilo que nós queremos, emprego, porque são as condições básicas. Se a UNITA fosse realmente honesto, poderia não participar em nenhuma eleição. Porque quando você vai em eleição, onde o povo realmente é obrigado a votar por falta de comida, este voto não é livre. É um condicionamento por causa da fome. Então, o que é um voto livre? É quando eu tenho as condições básicas e eu vou lá analisar alguns projetos para dar aquilo que eu ainda não tenho. Estás a compreender? Então, o que o governo faz? Tira o que é básico e depois a UNITA precisa retratar o discurso sobre a ausência de básico para que tenha esse debate no parlamento. Por exemplo, os parlamentares da UNITA, dentro do parlamento, dizem onde é que está o dinheiro do povo angolano? Qual é o PIB? Por que o povo está a sofrer? Não tem água nas ruas, nas casas encanadas, no Moaleca, no Cazenga, não tem. Quer dizer, esse discurso para um povo que realmente está no estágio de macaco, quando eu falo estágio de macaco, é o estágio de não discernimento. O povo vibra, ela está a falar sobre a minha fome, mas ela ganha dinheiro falar da tua fome. Ela está a falar sobre a nossa pobreza nos guetos. Mas é a vossa pobreza nos guetos que faz ela ter um salário mínimo no fim do mês. Logo, os parlamentares da UNITA e do MPLA são mercenários.
O que é mercenário? Mercenários são aqueles que fazem pelo dinheiro. Imagina se você e eu, Mosquelifa, que somos povo, não tivéssemos realmente dinheiro para pagar os parlamentares da UNITA e do MPLA. Poderiam nos representar? Claro que não. Então eles não são patriota. Patriota é aquele que realmente faz sem ser remunerado. Por quê? Porque os nossos avós, quando pegaram em katana para expulsar os brancos, não foram remunerados. Mas eles lutaram realmente para você e eu estarmos aqui hoje, termos essa liberdade ou essa servidão de expressar sobre aquilo que está a nos ferir. A UNITA não faz isso. E de que forma a UNITA tinha que nos representar no A parlamento? UNITA tinha que nos representar de uma forma clara e transparente, dizer, povo angolano, prestem atenção. Nós falamos de democracia, mas as democracias precisam da degradação social. Isso não só em África, mas em todas as partes do mundo. Por exemplo, em Portugal está-se a falar muito de imigração. Mas por quê? Por que as campanhas lá têm que atacar os imigrantes? Porque lá as pessoas têm condições básicas, água, luz, saneamento básico. Então, se os parlamentares de lá disser vamos dar água, vamos dar luz, o povo não vai votar. É que o povo tem, porque é o básico. Não se precisa ter eleição para dar o básico. Estás a entender? Pronto. Esses países europeus da União Europeia e Estados Unidos da América, eles precisam realmente de produzir uma corrupção de expansão territorial. O que é uma corrupção de expansão territorial? É colocar líderes nos países africanos que são subserventes às políticas da comunidade internacional para darem a nossa riqueza de graça, de bandeja, estás a compreender? E para isso eles mantêm esses presidentes por muito tempo no poder. Isso vem a miséria que vai motivar muitos angolanos a imigrarem, dizer que o país está uma merda, que o país não está bom. Não, Angola está bom, mas a administração é que não está bom. Vocês têm que saber diferenciar aí. Então, esses angolanos, esses africanos vão imigrar. Imigrando, é aí que a Europa vai usar esses imigrantes nas suas campanhas eleitorais. Aquele que é liberal vai dizer: temos que cuidar dos imigrantes. Os imigrantes estão a vir trabalhar para nós. Eles se submetem a receber um salário miserável. E vem então os conservadores. Os conservadores são aqueles que trazem discurso realmente que incentiva o povo português não querer imigrantes. Os imigrantes estão a estragar o emprego do povo. Os imigrantes estão a roubar o salário do povo europeu. Mas por quê? Porque o imigrante, por não entender muito de direito, por não entender muito de lutar pelos seus direitos, se submete realmente ao salário miserável que a Europa dá para eles. Isso também faz que o povo europeu não consegue ter um salário muito alto, porque tem gente, mão de obra, que se submete a um salário miserável. É aí que muitos europeus começam a se revoltar, não contra os imigrantes, mas contra a submissão dos imigrantes em se submeter a um salário miserável. Não sei se consegue me compreender. Eu entendi perfeitamente, para não ficarmos focados simplesmente num assunto. Certo. O Mosquelifa falou de Portugal e eu gostaria de saber qual é a sua reação inerente às palavras do político português André Ventura, onde chamou o presidente da República de tirano e corrupto. Primeiro é assim, eu sou preto e como preto entendo como funcionam as políticas internacionais e as políticas regionais. As políticas internacionais, os tribunais internacionais, o sistema financeiro que ditam regras nas políticas regionais dos países africanos e latinos. Sabemos que os presidentes africanos só estão realmente no poder com consentimento dos brancos. Com consentimento dos brancos. Significa que todo comportamento corrupto ou imoral que os líderes africanos praticam, ela vem realmente das corporações internacionais, dos tribunais internacionais. Você, por exemplo, não está a ver o Tribunal Internacional dizer para a França, a Inglaterra, os Estados Unidos deixar em paz o Burkina Faso, o Níger. Mas por quê? Porque são africanos que não querem mais ser escravos dos brancos. Estás a compreender? Então, quando a André Ventura realmente usa o discurso corrupção para desqualificar a nossa luta de libertação, eu não fico ao lado deste branco. Porque é tendencioso. Porque quando Portugal diz que nós, os portugueses, temos que nos orgulhar da nossa história. Qual é a história de Portugal? É matar negros, estuprar negra, é vender negro, é fazer uma política que condiciona o negro no seu estágio de irracionalidade coletiva, até hoje. É isso que os portugueses querem se orgulhar. E quando os portugueses dizem que não, a escravidão, a colonização foi tão boa assim, mas como assim foi tão boa?
desqualificar aquilo que realmente nos pertencia é bom. Tirar o nosso conceito linguístico, tirar a nossa capacidade de discernir para que a gente possa realmente ter uma visão espiritual que não imaginamos branco como Deus é bom. Então, para mim, quando um branco realmente usa o discurso corrupção para desqualificar o nosso processo histórico da África toda, esse branco não deveria nem entrar em África. Não deveria entrar em África. Agora, eu fico um pouco triste vendo negros domésticos, negros de estimação, por exemplo, como Gangsta, como Lady Laura e como outros ativistas na diáspora, a trazer o Ventura como exemplar. Trazer o Ventura como exemplar, dizer que não, ele falou sobre a corrupção que o João Lourenço cometeu. Eu acho e tenho certeza que nós, como preto, temos por direito lutar contra a corrupção que os brancos realmente condicionam o João Lourenço a fazer. Mas eu não posso realmente ir contra um preto para satisfazer a vontade realmente dos brancos. Não sei se consegue compreender. Mas o que ele falou é um facto? Sobre a corrupção. Afirmativo. Mas a corrupção é um fato global e tens que entender uma coisa. Qual é o problema da corrupção? É a corrupção que move realmente a economia. É a corrupção, o sistema político de forma global é movido pela corrupção. Sem corrupção não há desigualdade social. Sem desigualdade social não tem servidores públicos. Isso de forma global. Olha a política internacional. Os Estados Unidos faz o quê? Invade outras nações. Não é corromper a iniciativa singular de cada nação. Quando nós falamos de democracia e liberdade, deve respeitar que cada povo tem que viver como quer viver. Então, quando a democracia dita o fim da ditadura, isso é o quê? É ditadura, não sei se está me compreendendo. Já é corrupção. Então, quando vamos falar de corrupção, não vamos direcionar só o João Lourenço. Nós temos que falar de uma corrupção global que afeta todo mundo. É aí, então, que nós passamos por essa. Os brasileiros, os latinos, todos os países. Agora, é preciso que nós, africanos, possamos identificar o que essa política internacional quer dentro de África. Agora, o que ele falou acontece em Portugal. Portugal é um país de corrupto. Por isso é que tem eleição em Portugal. Se não fosse um país de corrupto, Portugal não teria eleição. Nem o Ventura poderia participar em uma eleição. Porque quando não se tem corrupção, tem estabilidade social. E quando se tem estabilidade social, nenhum ser humano quer se mover para votar para alguém que vai prometer dar o que eu tenho, o que nós temos. Então o mundo é assim, e a corrupção é movida para mover eleições. Mais ou menos assim. E como é que o povo angolano deve se posicionar perante estas abordagens do André Ventura? Primeiro, nós não devemos aceitar que nenhum branco venha aqui, desqualifica o nosso processo histórico, né? Desqualifica a nossa luta de libertação, porque um branco falou sobre corrupção. Nós, angolanos, podemos lutar, sim, contra os nossos parlamentares, de uma forma severa, mas não podemos juntar as coisas. Por quê? Porque eu acredito que os brancos estão a perceber que Angola está a crescer. Angola está a crescer. Então eles não estão bem. Eles não estão bem. Eles sabem que Angola é uma terra abençoada por Deus. Eles sabem que os angolanos é um povo diferente. Quando eu falo diferente, espiritualmente falando. E se não fosse, eles não estariam aqui. Há forças grandes que estão aqui dentro. E uma coisa que eu vou dizer a todos os angolanos de Cabinda ao Cunene. O que nós estamos a precisar, o que nós precisamos para nos manter realmente vivo, se o João Lourenço acordar amanhã de manhã e dizer para todos nós, vamos fazer deste país um lugar para satisfazer a vontade dos angolanos. Os angolanos vão matar o João Lourenço. Os angolanos vão exterminar o João Lourenço. Isso é afirmativo. Por quê? Porque cada país africano, quando começa a aparecer líderes que tentam realmente fazer diferente, não mais aceitar ser escravo dos brancos, os brancos criam a política de removê-lo. É assim, política de removê-lo. Quando a gente fala 50 anos de mau gestão, primeiro, os líderes africanos que tinham espírito de guerreiro, talvez igual ao Mos Khalifa, ou melhor que o Mos Khalifa, queriam fazer realmente dos países africanos, que os africanos gostam ou queriam. Quem matou o Patrício Lumbumba foram os brancos. Quem matou Samora Machel foram os brancos.
Quem matou realmente Agostinho Neto foram os brancos. Quem matou Thomas Sankara, Steve Biko, foram os brancos. Mataram por quê? Porque em 50 anos eles poderiam fazer aquilo que ia satisfazer todos nós. Então, quando Ventura diz em 50 anos não fizeram nada, o Ventura tinha que dizer a verdade. E a UNITA tinha também que dizer a verdade. Você não vê que a UNITA é o único partido realmente da oposição que não está a se opor ao discurso de Ventura? Porque a UNITA realmente é um partido que foi financiado pelos portugueses que tinham o espírito de Ventura, para assim trazerem guerra dentro de Angola. Eu entendo. Quando o André Ventura diz que o problema de Angola não é o colonialismo, mas 50 anos de corrupção, concordas esta narrativa? Eu não concordo, porque muitas vezes nós os negros, nós os pretos, não conseguimos entender que os brancos também estão no estágio de macaco. Estão no estágio de não discernimento. Estágio de macaco. Porque nos foi condicionado a acreditar que ser inteligente é ser branco. Quando você bebe cerveja, você sente a ressaca amanhã. Você sente a ressaca depois. Dia seguinte, certo? Depois que a ressaca passa, você terá uma falsa percepção que já não tem problema no interior vindo do álcool. O que eu quero dizer com isso? O álcool tem químico. O químico significa transformação da matéria. Este químico realmente mergulha no nosso sistema sanguíneo. O que é que vai causar? Problemas de saúde. Por isso que nós falamos alcoólatra. Alcoólatra é o quê? É alguém que tem o químico misturado com sangue. O que eu quero dizer com isso? Os 500 anos de escravidão não foi só tirar negros para vender a outros países. Não foi só fazer o negro trabalhar aqui dentro como escravo para satisfazer a economia portuguesa. Foi um trabalho realmente de apagar a memória de um povo. Foi um trabalho de apagar a essência de um povo. Foi um trabalho de fazer o povo, quer dizer, ter um espírito de inferior para ver o branco como superior. E os nossos parlamentares têm esse tipo de mentalidade. Por isso, branco como Ventura, eles não querem que um negro ou um preto como Mos Khalifa governe Angola. Eles querem negros do tipo realmente José Eduardo dos Santos, que entrega as filhas aos brancos para fazer filhos mulatos, para que esses mulatos governem os pretos. Por isso que o problema do Ventura não é a corrupção que o João Lourenço comete, não. Foi o discurso que o João Lourenço falou, e isso ajudou todos muitos angolanos que não sabiam o que os portugueses fizeram aqui. Uau! Por quê? Porque em Angola você pode falar de tudo, mas não pode falar sobre o que os brancos fizeram. Porque falando sobre o que os brancos fizeram, é que os pan-africanistas falam, é que os panas-congo falam, é que os afrocentrados falam, é que muitos africanos falam em grupos, em palestra. Mas agora está vindo a boca realmente do chefe de Estado. Isso incomoda realmente os brancos. Porque vai fazer que todos nós que fomos inundados com as novelas brasileiras para esquecer a nossa história, começar então a lembrar sobre o que fizeram conosco. A partir daí, não o preconceito racial, mas a real percepção que os brancos estão aqui para nos manipular, começa a vir à tona. É aí que os brancos portugueses começam a dizer a corrupção do João Lourenço, a corrupção do João Lourenço, para ofuscar realmente o verdadeiro sentido ou a malícia do que ele quer apresentar. Mas será que estas declarações podem afetar a relação de Angola com Portugal? Olha, eu se fosse presidente angolano, eu poderia trocar essa língua portuguesa, porque também não absorvemos com gosto ou vontade. Foi na subpressão. Porque se não fosse na subpressão, nós também nem falaríamos, talvez, essa língua que também não serve para nada, porque é uma língua que não tem expressão no mundo da ciência, é uma língua que não tem expressão no mundo da música. É só nós vermos realmente alguns países que falam inglês, como Nigéria, Gana, estão muito à frente dos países de língua portuguesa. Então a língua portuguesa acaba atrasando muito o Angola no desenvolvimento, porque o angolano, muitos angolanos têm uma habilidade muito elevada para fazer esse país grande, mas também a língua produz uma delimitação. Você está a compreender? Então, se eu fosse presidente de Angola, eu já faria de tudo para nós não termos realmente laços profundos com os portugueses, porque Angola não precisa nada dos portugueses.
Então está a dizer Os que Angola portugueses é não que ganha nada? precisam da Angola. Não ganha nada com essa relação? Angola não ganha nada. Se nós se desvincular de Portugal, você vai ver que os portugueses vão vir aqui lavar prato. Vão vir aqui lavar prato. Mas ou melhor, o Portugal ganha com Angola. Por isso é que eu estou a dizer, na realidade, Portugal é que ganha com Angola. Seria uma relação bilateral. Não, como líder, não há que ter relação com quem me estuprou. Não há que ter relações com quem me estuprou. Você vê a China não esquece sobre o que os americanos fizeram com os chineses. Eles humilharam os chineses, eles desrespeitaram os chineses. Hoje os chineses têm armas químicas como o coronavírus. E já mataram uma parte dos brancos. Pelo que os brancos fizeram no passado dos países asiáticos. Não sei se estás a compreender. Hoje os países europeus não têm força para bater de frente realmente com a China. Olha para a Coreia do Norte. Tendo que comer ou não, mas vivem a realidade deles. Vivem a história deles. Não suplicam realmente para as corporações que um dia jogaram guerra, mataram eles mesmos. Então, quando a gente começa a trazer os portugueses como nosso querido irmão, é de respeitar realmente o sangue de quem sacrificou para expulsar esses bandos de estuprador, assassino, corruptos que aqui estiveram por muito tempo. Então, o Mos Khalifa não é a favor dessa relação? Não sou a favor. É como se fosse eu vou ser aliado do homem que estupra a minha filha. Trago ele em casa para beber cerveja comigo. Comer um fungo comigo. Não, isso é estar num estágio profundo de irracionalidade inconsciente. Muito. Eu não aceito isso. E por que essa relação continua? Por isso há forças internacionais, as políticas internacionais é que condicionam essas relações. Porque nas políticas internacionais também tem contratos que você se faz por obrigações. Você se submete, muitas vezes você se submete porque o líder também tem medo de morrer, aquilo que eu disse. Quando o homem tem medo do Criador do Universo, ele não se permite ser escravo, servo do outro homem. Então, o que Angola precisa é um líder. E esse líder você não vai encontrar nos parlamentares do MPLA. Este líder você não vai encontrar nos parlamentares. Por exemplo, a CJ não é líder. A CJ não é líder, é político. Massanga não é líder. Porque se o Massanga fosse líder, Massanga tinha que dizer até a verdade que acontece por baixo do pano do partido UNITA. Mas ele não tem coragem. Está a dizer a democracia na UNITA é um exemplo para outros partidos políticos. O que é democracia? Eles não têm noção quando falam da democracia. Lúcifer, Satanás, é o patriarca da democracia. Eles querem trazer uma filosofia que o Satanás foi o primeiro a desobedecer o Criador do Universo. O que realmente é a democracia? Democracia é a liberdade. A liberdade é o quê? É de você condicionar o povo a se autopromiscuizar, imoralizar, futilizar. Dúvida, vai para o Brasil. O homossexualismo duplica. Por quê? Porque não querem viver em forma de ordem ditada pela natureza. Mas eles querem viver como querem viver. Agora, quando você segue as ordens da natureza, não é escolha. É uma submissão sistemática ditada pela natureza. Quando você realmente sai do estágio da natureza, você está até a tua liberdade. Liberdade sepulta. Por isso aqui em Angola, nossas irmãs angolanas têm 3, 4 namorados. É as liberdades, é as democracia. Por isso é que aqui em Angola a criminalidade, a violência, o assassinato cresce. É as liberdades e a democracia. Por isso é que as prisões aumentam. É as liberdades e a democracia. Assim é os Estados Unidos da América. Quanto mais você dificulta a vida social dos povos, mais você produz problema, mais a oposição tem discurso para falar no parlamento, como eu disse, para ganhar depois um salário no fim do mês. Então eles estão a falar de democracia, eles estão a falar de um problema futuro, que eu já consigo ver, porque eu já vivi em países democráticos. Afirmativo, entendo perfeitamente. Okay. Para fecharmos esse parágrafo, se o Mos Khalifa... Posso beber um pouco? Afirmativo, está à vontade. Se o Mos Khalifa teria o privilégio de falar com o André Ventura, o que diria? Falar com quem? Com André Ventura, o que diria? Eu não tenho que falar nada com a André Ventura. Eu acho que quem desrespeita uma nação não é digno realmente de falar com o Mos Khalifa. Quem desrespeita uma nação não é digno de falar com o Mos Khalifa. Eu não tenho que falar nada com ele. Eu vivi na terra dos brancos. Um dia, aqui nesse país ninguém fala de racismo, ninguém fala sobre privilégios, mas vamos começar a falar. Sabe por quê? Porque os angolanos realmente foram educados a ser subservientes aos brancos, mas vão começar a falar. Os angolanos precisam entender o que os brancos, eu estou a falar os brancos, fazem, porque eu vivi na terra dos brancos.
Os pretos que vivem na terra dos brancos há mais de 500 anos ainda são tratados como escravos. Por quê? Porque para os brancos, ser escravo não é o que aconteceu no passado. Para os brancos, ser escravo não é o que eles fizeram no passado, que é nos humilhar. Não, ser escravo não é isso. Ser escravo para os brancos é nascer preto. É nascer preto. Por quê? Porque quando você lê a história de Noé, o que eles fizeram? Eles disseram que Canaã, que é o filho de Cã, será escravo de Jafé. Quem escreveu isso são os brancos. Para que você seja escravo de alguém, que são já os brancos, os mulatos, que é o Jafé e Sem, né? Escravo de escravo, quer dizer, geração de escravo. Por exemplo, se você me escraviza hoje, daqui 100 anos a escravidão termina. Se for por via de trabalho, eu já não sou mais escravo. Acabou. Eu posso ser um patrão. Só para o branco não é assim. Você pode ter $1 bilhão. Você pode ter uma empresa. Você pode ser um líder, um presidente. Enquanto você for preto, você tem uma cor de escravo. Porque a nossa cor, eles estigmatizaram como cor de escravo. Por isso é que até hoje, o negro não consegue estar bem na sociedade branca. Mesmo fora da sociedade branca. Por quê? Porque para o branco já está na mentalidade dele. Ser escravo não é fazer trabalho de escravo. É ser escuro. Então, Mos Khalifa está a dizer que para os brancos nós somos considerados de escravos. Sim. Nós não somos escravos porque fomos escravizados na visão do branco, mas na visão dos pretos. Nós fomos escravizados, fomos tratados como escravos. Sim, aconteceu. Mas para os brancos não é isso. É uma psicologia que eles montaram na mente de crianças brancas, que eles montaram na sociedade branca. White man is white man. Eles são brancos, são os seres preferidos. Black man é a maldição. Foi assim, e você não vai mudar isso na mente dos brancos. Por isso não importa se você é um negro da NBA, ainda és um escravo, porque você tem a cor realmente de escravo. Por que os brancos fizeram isso? Porque quando os brancos estudaram realmente a origem das cores, a essência do ser, eles viram que os pretos são seres que geraram branco. Então isso criou nos brancos um complexo de inferioridade. Eles tinham que criar uma ideologia para confrontar a biologia. Porque a biologia gerou branco. A ideologia desclassificou realmente o preto. Fez do preto escravo por ser preto. Então isso foi por causa de um complexo de inferioridade. A mesma coisa aconteceu. Porque os brancos são descendentes do Lúcifer, do demônio, ideologicamente, não biologicamente. Entendem? Se fosse biologicamente, o demônio poderia parir, gerar os brancos. Não. Ideologicamente, por exemplo, quando você adota uma ideologia como um comportamento cultural, quer dizer que você descende da ideologia de quem fabricou. Quando Deus disse aos anjos para prostrarem perante realmente Adão, o que os anjos fizeram? Postraram-se. Mas Satanás não se prostrou. E lhe perguntaram por que não se prostrasse. Ele disse, eu sou superior realmente a Adão. Mos Khalifa está a dizer que os brancos, ou melhor, os brancos são descendentes do Lúcifer. Ideologicamente, ideia. Por exemplo, se eu se monto uma ideia maliciosa e você passa a adotar essa ideia como tua forma cultural, porque quem diz que nós somos superiores aos pretos? São os brancos. Quem foi que disse que ele era superior a Adão? Foi demônio. Então essa ideia de superioridade, que para Deus o melhor entre os seres humanos, não é branco, não é preto. É quem mais teme Deus, quem tem mais temência. Mas para os brancos não é assim. O melhor entre é aquele que é branco. Mas essa ideia de se autoclassificar é preciso que realmente vem de um complexo de inferioridade a partir do momento que percebe que esse ser tem algo diferente. Qual o diferente? Ele conseguiu nos gerar, mas nós não conseguimos gerar ele. Então, já que biologicamente não temos essa habilidade para ser como eles, então vamos criar uma ideia. Mas de onde vai vir essa ideia? Tem que vir do Lúcifer, assim como a ideia de democracia. Quem anda a trazer a ideia de democracia? É os africanos, são os brancos. Quem anda a dizer que o homem pode casar com o homem? É os africanos, são os brancos. Quem anda a dizer que a poligamia é um pecado? É os africanos, são os brancos.
Os brancos praticam tudo que realmente Deus disse para não fazer de forma sofisticada. E o negro realmente só sofre porque ele quer estar aliado com o branco. Então, o Mos Khalifa é a favor da poligamia. Sim, a poligamia é uma permissão divina. A monogamia é uma maldição. É um problema social. A poligamia é coisa divina. Negar isso é causar problemas, prostituição, amantes, filhos fora do casamento, é problemas graves. Negar a poligamia é promover violência, criminalidade, assassinato, prostituição. Porque quando o homem tem 4 esposas e responsabiliza as famílias, não há uma degradação social. Mas quem luta realmente contra a poligamia são os brancos. Recentemente recebemos um convidado na qual disse: um homem, se tiver simplesmente uma mulher, não é homem. Concordas com isso? Disse só deve ter mais do que 3 mulheres, aí é considerado de homem. É assim, o que ele disse muito bem. A poligamia é uma permissão divina. E todos os povos devem praticar isso, porque há mais mulheres do que homem. E o problema nas mulheres não é que as mulheres não aceitam a outra esposa. É que os homens hoje não têm postura de homem. Os homens não têm postura de homem. Porque o que é ser homem? Homem é diferente de rapaz ou garoto. Garoto presta serviço. Garoto recebe ordem. Homens dão ordem. Não é assim? Então, se o governo faz uma lei dizendo que você não pode ter 2 mulheres, você obedece, você é homem. Você é garoto. Você é um rapaz. Mas se você disse não, vocês falam o que vocês quiserem, eu vou ditar a regra do jeito, você é homem. Então o que está a faltar é homem, não está a faltar homem na sociedade. O que tem é garotos ou crianças com corpo crescido. É complicado. Tá bem. Mos Khalifa, vamos fechar esse parágrafo. O Mos Khalifa não pode sair daqui sem a gente falar sobre os 50 anos da independência e o amistoso Angola e Argentina. Para si, o que representa os 50 anos da independência nacional? Olha, representa muito para nós, porque nos livramos de um vírus, né? É como se fosse uma mulher que tem HIV e ela não sabe quando realmente vai se produzir um remédio para estancar aquele problema. Depois de muito tempo de sofrimento, alguém lhe diz que foi descoberto o remédio para estancar este problema. Qual é esse problema, Mos Khalifa? Qual é esse vírus? Este vírus é a escravidão. Este vírus chama-se português humilhando, oprimindo, explorando, estuprando um povo. E este povo estava à procura realmente do remédio para estancar esta doença. Mas eles só conseguiram encontrar esta cura quando começaram a obedecer às regras do Criador do Universo, que ordena a separação. Quando o Cristo, o Filho de Maria, Jesus, disse: eu vim para separar. Vim para separar o trigo do joio. Eu vim para separar o irmão da irmã, o pai do filho, a nora da sogra. Eu vim para separar, para não dizerem que o Mos Khalifa está a incentivar a separação. Deus é segregador. Deus é separatista. Ele separa a moralidade da imoralidade. Todo o comportamento que os brancos realmente praticavam nesta terra, para Deus era um comportamento imoral. Assim como hoje, a tortura física desapareceu, mas a lavagem cerebral que os brancos neste país aplicam na mente dos negros é constante. E eu consigo ver isso. Todos os brancos, eu disse todos, que entram em Angola,
eu sou muçulmano, xiita, graças a Deus. Todos os brancos que estão em Angola, seja ele muçulmano ou não, são corruptos. Todo branco. Todo branco que está em Angola são corruptos. Porque Angola, por ser um país extremamente desorganizado. Como o Mos Khalifa justifica isso? É isso que eu estou a dizer. Angola, por ser um país extremamente desorganizado, no conceito de administração, a nossa independência estamos de parabéns. Na administração temos líderes que têm medo das corporações internacionais. Então legitimam realmente que os brancos fazem com os angolanos o que eles querem fazer. Um branco bom não entra aqui. Porque ele não vai se permitir injustiçar um povo porque o seu sistema não lhes dá proteção. Não é preciso que haja uma lei que diz que não pode fazer aquilo. Quando você é um bom ser, você diz, não, eu não vou fazer. Por mais que a lei te permite fazer, você vai dizer, não, eu não vou fazer. Os brancos entram aqui, exploram realmente os angolanos no sistema trabalhista. Os brancos entram aqui, criam um programa de lavagem cerebral, manipulação, para que os angolanos não percebam realmente a lavagem cerebral e a manipulação. Os brancos estão aqui produzir alimentação no alto escalão com substâncias químicas para retardar a capacidade do discernimento do angolano. E quando o angolano fala, como o Mos Khalifa está a dizer, o angolano sem discernimento diz, esse é mais um preto perturbado. Mas ele disse isso não porque quer dizer, é porque o químico já calcificou a sua glândula pineal. E ele não tem capacidade de discernir, não. Este preto como eu está a dizer uma coisa que eu estou a sentir, que eu estou a passar. Os brancos que entram aqui estão a manipular realmente o nosso sistema. Porque é muita corrupção. E a corrupção em Angola já é uma cultura. Falo no sistema administrativo. Agora, a nossa independência, 50 anos, estamos de parabéns. Bom, perfeito. Falando de corrupção, após meio século, onde estão, praticamente após meio século, onde estão as lacunas do país? Desigualdade, economia ou corrupção? Primeiro, é assim, precisamos de um líder. Nós precisamos de um líder. Você falou de vários problemas, mas você não falou do problema mais essencial. Uma nação sem líder é a pior desgraça. É político. Não. Político presta serviço às corporações internacionais. Líder é como se fosse um pai. Filho presta serviço ao pai, não é assim? Então, as corporações internacionais são líderes que ditam regras na mente do João Lourenço, e não só. Nos países latinos também. Por isso, quando o Maduro da Venezuela não aceita mais ser filho dos americanos, o que os americanos tentam puni-lo? Mas ele, corajoso, já percebeu. Eu prefiro dar a vida do que deixar o meu povo nessa situação. O João Lourenço não, tem medo. Ele tem medo de perder a vida. Porque ainda tem prazer de viver um pouco mais sobre o que também ele tirou deste povo. Então, o angolano fala, está a faltar educação, está a faltar escola. Pode ter dinheiro neste país. Pode ter educação neste país. Enquanto não tiver um líder, eu falo por experiência. Eu venho de país onde o americano mora na rua, vive na rua, come no lixo. Americano. Porque não tem um líder na América. Porque quem controla a América é o judeu sionista que controla a política americana. E o dólar não é dinheiro americano, é do Federal Reserve, que pertence realmente à sociedade sionista. Controla os políticos americanos. E os políticos americanos controlam realmente os políticos africanos e os políticos. Então o que se precisa é um líder. Quem é líder? Líder é Kim Jong-un, líder é Xi Jinping, líder é Putin. Esses são líderes. Preferem tomar bala, morrer, do que deixar o seu povo assim. Então o mais importante é ter um líder. Quando o angolano, eu posso não mais existir. Esse país só vai à frente quando o angolano encontrar um líder verdadeiro. Um líder que não tem amor à sua própria família. E João Lourenço não tem o posicionamento de um líder. Não tem, é político. ACJ é político, Massanga é político. Vou te provar que Massanga é político. Massanga nunca vai falar o que eu estou a falar. A CJ nunca vai falar o que eu estou a falar. Porque eles prestam serviço às corporações internacionais. Eles querem chegar no poder. Mas eu não quero chegar no poder. Eu quero poder fazer o angolano entender. Está a ver a diferença?
Líder não quer chegar no poder, porque poder para um líder não é a cadeira, é a consciência coletiva na mente do povo. Para que o povo não se permite que alguém venha e rouba os bens. Por quê? Para que o próprio povo seja o fiscalizador. E o povo só vai fiscalizar sobre o que é seu quando ter conhecimento. Sem conhecimento, realmente, o povo não vai fiscalizar o que é seu. Vai achar que apenas um membro do parlamento vai fazer fiscalização. Não acontece assim. E se dependesse do Mos Khalifa, o que não poderia faltar nas comemorações dos 50 anos da independência, visto que o governo realizou vários eventos? Primeiro, o governo realizou e realizou muito bem. No meu ponto de vista, não faltou nada. Não faltou nada. Fez-se na medida do possível e do nosso jeito. De tudo um pouco do nosso povo, ali passou. Ali passou. Com armas sofisticadas ou não sofisticadas, nós fizemos do nosso jeito. São apenas 50 anos, somos embrião. Perante outras nações que 200 anos fazem o que fazem. E sobre o amistoso, o que achou? Visto Primeiro, que temos que compreender... o governo angolano gastou tanta verba para este amistoso. É assim, Angola é um país que ficou em guerra durante quase 30 anos. E ninguém quer investir num país que está em guerra. A única forma de se investir de forma massiva em países que têm guerra é venda de armamento. Esse é o investimento que tinha em Angola. Nesse período, o governo angolano não poderia fazer muita coisa, porque até a UNITA controlou 70% do território. Então era como se fosse um espaço com dois governos. E no lado sul, as pessoas saíam de lá e vinham para Luanda. Então, Angola realmente quero limpar essa imagem. Não limpar para esquecer, mas fazer que outros países percebam que existe um país chamado Angola. Vou falar por experiência. E eu sou uma pessoa que falo não para agradar as pessoas, e eu já sei que as críticas que vão surgir são as críticas de partidários e não de patriotas. Eu morava em New York, em Nova York. Eu trabalhava em Manhattan, na 8ª Avenida. E eu falava sempre para os meus colegas, quando me perguntavam, você é de onde? Eu dizia, eu sou angolano. Eles falavam, what is this? What is this shit? Quer dizer, o que é esse lixo? Quando eles falam what is this shit, esse lixo não é de forma pejorativa, é a gíria, né? É o calão. Mas o que é isso? É Angola, o que é isso? Eu estou a dizer, o governo americano sabe o que é Angola, mas o povo americano não tem noção, não tinha noção. Então, eu falava, Angola é um país, assim, 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 assim. Eles diziam, we don't know Angola. Nós não conhecemos Angola. Falei, então eu dizia, Angola is the country close to Congo. You know Congo? Angola é um país próximo do Congo. Eu falei, I know Congo, I know. You know, you talking about Lumbumba, right? Você está a falar sobre Lumbumba? Sim, sim. Oh, you talking about Muhammad Ali, right? Estou a falar sobre Muhammad Ali. Eles tinham essa noção. Por quê? Porque depois que o Congo conseguiu se libertar também dos belgas, né? Mobutu realizou uma luta e trouxe Muhammad Ali para fazer que o Congo tivesse uma visibilidade lá fora. Muhammad, o profeta? Não, Muhammad Ali é o lutador. Era como se fosse o Deus daquele tempo. No boxe, temos o Mike Tyson e temos o Muhammad Ali. Então, eu consegui perceber que o MPLA, ele fez a mesma coisa. Porque a Argentina é o campeão do mundo. E o Messi é alguém que todo mundo idolatra. Pronto, vamos pegar a Argentina, vamos trazer aqui para as pessoas terem noção que existe um país chamado Angola. Mas, só que se fez num momento em que não se devia fazer, por causa das circunstâncias que o país está a passar. Tá entendendo? Mais ou menos isso, no meu ponto de vista. Perfeito. Há críticas de que o valor gasto no amistoso poderia ter sido investido em áreas sociais mais urgentes. O que pensas sobre esse argumento? É assim, tem coisas que o angolano às vezes critica porque está na sua capacidade de razão e percepção. Esse país tem dinheiro, e muito dinheiro que os angolanos não têm noção.
Para um governo, o que se deu é como se fosse nada. Estás a entender? Mas vou dizer uma coisa que o angolano vai ter que ter noção do que estou a dizer. Aqui tem milhares de empresas estrangeiras. Milhar de empresas estrangeiras. E eles tiram bilhões da Angola todos os dias. Porque quando o nosso governo faz a extração do minério de todo o produto interno bruto para fazer o PIB, o que é o PIB? É a arrecadação de todo o produto interno bruto. Esse dinheiro cai realmente no nosso PIB. Muitas vezes o governo coloca para circular, para fermentar a economia. Isso para na mão do povo. O povo leva nos armazéns, leva nas cantinas, leva na cidade da China. O que a China faz? O que esses armazéns fazem? Pegam esses bilhões, mandam para os seus países. E Angola fica com as contas. E muitas vezes a Angola não consegue arrecadar, porque o preço do petróleo baixa, o preço dos produtos baixa. A Angola tem que recorrer à China ou a outros países e emprestar dinheiro. O que adianta ir noutros países emprestar dinheiro, trazer aqui, colocar no mercado, para que depois esse dinheiro vai para a loja da China e outras lojas para mandar de volta e nós ficamos apenas com um juro. Por isso eu, Mos Khalifa, no poder, eu tinha que fechar as portas. E estimular mais, incentivar mais empresários angolanos para que o dinheiro, quando chegar na mão do empresário angolano, entra no banco dos angolanos e circula entre os angolanos. Estás a compreender? Eu acho que por ali nós poderíamos mudar este país. Agora, é muito dinheiro que se gastou? Sim. Deveria se investir em outro lugar? Sim. Mas é o momento que a Angola fez aquilo, talvez para criar uma festa. E outra coisa também tens que compreender. Se o povo angolano tivesse uma consciência ativa na generalidade, eu acho que o MPLA também não ia trazer. Sabe por quê? Porque aqui tem, né, ativistas falam, o país não está bem, povo, vamos se unir, povo, vamos se organizar, povo, vamos fazer, povo, e o povo não faz. Então o governo também balança o senso, como é, esse povo tem esse ativista, aquele revolucionário, esse aqui fala e o povo não quer ouvir. O que o povo quer? Vamos ainda fazer uma festa para tentar analisar o pensamento da população. De tal fofo. Então dá a festa. E o povo vai para lá. O povo não deveria ir lá. Se não há uma popularidade para ir lá, não importa de quem seja ou de que partido é, o MPLA também não vai trazer, porque muitas vezes o MPLA dá aquilo que realmente está viciado em nós. Não é só o MPLA, todos os partidos são assim. Por exemplo, os Estados Unidos, as pessoas moram na rua. As pessoas, isso não é de me contar. Eu entrava no trem de Manhattan para o Queens, você via pessoas, meninas com 2, 3 filhos, cada filho com o pai dele, a pedir esmola. Please, give me $5, me dá só $5. No trem. E você vê muita gente, Califórnia, Los Angeles, morando na rua e comendo no lixo. Mas os Estados Unidos da América realiza, né, Copa do Mundo sempre. Estou em várias épocas, vezes, e você vê que realiza os jogos mais caros do mundo, que é a NBA. Como que se permite isso? Então isso muitas vezes também tem a ver com a capacidade do povo. Se o povo também não tem esse senso crítico de forma coletiva, gente, não importa. Por exemplo, o que aconteceu? As pessoas que são do Partido UNITA deveriam pegar as camisolas do partido, deveriam jogar fora. E dos partidos MPLA jogar fora, vamos reclamar sobre o que está acontecendo no nosso país. Não, eles não fizeram isso. Os da UNITA ficaram sentados, olha, querem que o MPLA erra para depois virem sair. Olha, o presidente gastou muito dinheiro. É tendencioso. É para o povo realmente ver que a UNITA é bom, porque está a falar que gastou muito dinheiro. Por que antes de se gastar, antes de trazer a Argentina, a UNITA já não fez uma revolução interna, uma manifestação passiva, de uma forma massiva, porque ele é que carrega quase a multidão toda para reclamar sobre isso. Talvez o MPLA podia abrandar. Então significa que a UNITA também permitiu que o MPLA realizasse isso. Perfeito. Eu gostaria de saber algo, de uma forma resumida. O que Angola ganhou com este amistoso? Internamente, Angola não ganhou nada. Porque esse jogo não era para ganhar nem bola na baliza, não é para isso. Internamente, não era para Angola ganhar algo internamente. Mas esse valor não poderia se utilizar para o projeto do combate à pobreza e à fome? Não, você não pode combater fome. A fome é constante. Você tem que
que combater a falta de alimentação. Você vai combater fome como? Só que já estou com fome, daqui a pouco vou no restaurante, vou comer. Esse discurso de combater a fome, como vai se combater a fome? Em toda parte do mundo tem fome. Agora, você tem que criar meio de estabilidade alimentar para que as pessoas não faltem alimento. Isso aí vai entender? Mas poderia-se utilizar pelo menos para vias de acesso. Tipo, por exemplo, no 11 de novembro, a via que liga 11 de novembro para Calemba 2, aquela via está muito mal. Certo. Esse valor poderá se usar para poder reabilitar essas vias, não? Certo. Mas também é preciso que a gente entenda, para que se isso aconteça, requer um povo que cobra um pouco mais. Eu acho que as pessoas querem pegar muito nessa tecla, né? Porque não se usou muito dinheiro, vamos também ainda ser honestos. Por favor. Eu acho que vocês vão dizer, essa aqui é bajulador. Já lhe compraram. Essa é a narrativa. O povo vai responder. Sim, sim. Mas assim, vamos também honestamente ser. O quanto o MPLA também fez de mal, nós falamos constantemente. Não tem nada de bom que o MPLA fez. Nos 23 anos, porque o MPLA não desgoverna esse país durante 50 anos, que é sem isso. Porque se vocês dizerem que é 50 anos, então nunca existiu guerra. Não pode falar de paz. Não existe paz. Mas se vocês falar há 26 anos de paz, está a dizer que houve um problema anteriormente. E ninguém investe de forma massiva quando o país estava à guerra, que tinha chinês, tinha maliano, tinha libaneses, não tinha. O país estava em guerra. Agora, vamos também ser honestos. Por isso eu sou uma pessoa que eu não estou muito preocupado o que as pessoas pensam, porque os líderes falam o que pensam, sem medo realmente de uma opinião popular. Será mesmo que nesses 23 anos de mal administração do MPLA não fez nada de bom? Eu acho que eles vão cortar essa parte. Olha, o Moço Califa já se vendeu, por isso está falando. Não é para você responder. Sim, não é para você responder. O povo vai responder, Moço Califa, não se preocupe. Muito bom. Nós, como trabalhamos com o tempo, Moço Califa, já certo. Nos últimos momentos. Então, se tens alguma coisa para falar, está à vontade. Está à vontade, pode partilhar conosco. É assim, eu quero que o povo angolano entenda. A estratégia do MPLA, a UNITA não está a compreender, porque não há mesmo discernimento. Eu nasci em Luanda, cresci em Luanda, e naquele tempo nós sofríamos, mas estávamos um pouco melhor do que quem estava nas províncias. Não havia guerra, nossos pais trabalhavam, tinham aquele pequeno cartão, e comparando com quem vive na guerra, está em guerra, é um pouco diferente. Depois da paz, o Kaluanda entrou num estágio de viver a vida, né, que eu disse Comba. E o MPLA só tinha o controle praticamente de poucas províncias daqui. Então o MPLA precisa agora convencer a parte sul, que ficou muito tempo nas mãos da UNITA. Então o que o MPLA está fazendo? Está tentando levar a administração, que só estava concentrado em Luanda, para as províncias. Por isso que você vê até o Quenda, é mais nas províncias, tentar construir, enganar algumas coisinhas. Por isso é que eu disse, fazer algumas coisinhas, para ver se ele possa ter controle no geral das pessoas da província, porque a UNITA só falando, não está fazendo nada, o MPLA está tentando, levando lá alguma coisa para poder equilibrar um pouco. Para aquele que realmente quer vir em Luanda, não vem mais Luanda e fica só já lá. Para quem é de Luanda, também fica em Luanda, porque Luanda está super lotado. Porque nós falamos, olha, tem gente morando na rua, tem gente comendo no lixo, olha, imagina uma casa, por exemplo, que só pode habitar 10 pessoas, você coloca 200. É complicado. É o que está acontecendo em Angola. Eu acho, no meu ponto de vista, tem que se fechar um pouco as portas para muitos países africanos, porque não é justo que Angola carrega todo esse fardo de União Africana. Porque se Angola só cabe, tipo, 30 mil pessoas, 30 milhões de cidadãos, e depois você traz mais 80 milhões de cidadãos de outros países, o que você está procurando? Violência, criminalidade, exploração, assassinato, estupro, prostituição. É isso que está acontecendo em Angola. Aqui tem muita gente que vem como empresário, mas não é empresário. Porque eu cresci, nós íamos brincar no lixo, não havia desaparecimento de criança. Você liga, fala Angola, por que agora em Angola desaparecem muitas pessoas? Significa que há tráfico de órgãos. Estão a matar as pessoas, porque é por isso que eu disse, são empresários que estão aqui
matando pessoa, tirando os órgãos para vender em outros países e pegando aquela carne e fazer a salsicha que fazem e vendem nas cantinas. Todo mundo quer fazer dinheiro. Por quê? Porque é uma desorganização. Então é preciso também que a Angola não tem que ter vergonha. Quando um país está superlotado de estrangeiro, tem que deportar alguns tipos de estrangeiro, não deixar entrar. Agora, vamos deixar entrar todo mundo, porque se a gente falar vamos fechar, temos vergonha que vão nos taxar como xenófobo. Não é assim, a Angola não está bem. A Angola não está bem. É a mesma coisa que está a acontecer. Então, só que a UNITA não está a perceber. Ele está a achar porque em Luanda tem uma dificuldade um pouco, que o MPLA, no meu ponto de vista, está a deixar mesmo como está, que ele vai vencer as eleições. Que vai vencer as eleições, porque não é bem assim. Eu acho que o angolano, para sair dessa situação, e eu vou repetir, é preciso que nós angolanos sejamos patriotas. Acabou o tempo de ser da UNITA, de ser do MPLA. No meu ponto de vista, o MPLA e a UNITA têm que se aposentar. O MPLA e a UNITA têm que se aposentar. Deixar esse espaço realmente para outras pessoas, para outra geração. Não é justo também que a gente os aposenta e os persegue, não está certo. Vamos deixar que os mais velhos vivem com muita regalia que eles realmente vão ter, porque eles vão morrer e vão envelhecer. Agora, eu imploro, podem cortar isso e publicar. A merda que o MPLA vai fazer neste país é permitir que a UNITA um dia chegue no poder. A merda que o MPLA vai fazer neste país é permitir que um dia a UNITA governe esse país. Por quê? Porque já os 20 e tal anos de mau gestão, com algumas coisas boas, nos retardou, não só socialmente, como mentalmente e espiritualmente. Agora, se nós analisarmos, o nosso povo ainda não é patriota, é partidário. Por isso é que você vê que a UNITA comete erros graves, como fazer acordos na União Europeia para manter o MPLA, e o povo da UNITA não fala sobre isso, mas segue fielmente a UNITA. Então imagina a UNITA no poder, 4 anos, o povo não vai reclamar. Mais 4 anos, o povo não vai reclamar. Mais 4 anos, que vai dar dor, o povo não vai reclamar. Por quê? Porque ela ainda está muito apaixonada a ideologia partidária do que patriota. Então, colocando a UNITA também vai ficar muito tempo na desgovernação da Angola. Mas saindo o MPLA, aposentar os dois, ninguém vai retalhar ninguém, mas um novo partido, de um novo jovem, sem passado de guerra, o que vai acontecer? Em 4 ou 8 anos, se não dar o que nós precisamos, nós já não vamos lhe votar, porque já não temos afilhões partidárias, aquela paixão. Está vendo quando você tem aquela primeira mulher que viveste muito tempo, depois que arrumar outra, não sei o que, é só já para estabilizar a vida, não mais do jeito, está entendendo? Para estabilizar a vida, proteger, cuidar e assim viver. E se tiver te respeitar, você vai respeitar. E se não tiver te respeitar, você também vai separar. Não vai ficar mais muito tempo, como ficaste com a mãe dos teus filhos. Não sei se está entendendo? Então, é preciso que o MPLA e a UNITA, eles dois, nos deixam em paz. Se aposentam, com regalia, ninguém tem retalhar ninguém. Por quê? Porque se o MPLA, enquanto ficar ali, vai sempre humilhar a UNITA no parlamento. E se a UNITA chegar, também vai retalhar o MPLA. Até quando? E nós ficamos como? Falando sobre parlamento, já para fechar, eu gostaria de saber do Moussa Khalifa o que acha da nomeação do Adão de Almeida como presidente da Assembleia Nacional. Olha, eu conheço o Adão de Almeida pessoalmente. Sim, quando eu estava no Brasil, ele estava hospedado num hotel, até foi por intermédio de um amigo, me chamou e nós tivemos uma conversa. Mas é assim, aquilo é um jogo. É um jogo e esse jogo é importante para o mundo da política. Está-se a falar de democracia. Uma das coisas que o angolano tem que entender, o maior problema aqui já não é o MPLA. Porque o MPLA precisa mesmo criar esses problemas sociais. Não é, quer dizer, uma incapacidade administrativa, não é. O MPLA mesmo precisa criar esses problemas para que a UNITA também tenha expressão. Não é justo que o MPLA dá tudo que nós queremos e a UNITA só fica ali sentado, tomando café, ganhando salário mínimo no fim do mês. Não ter nada o que falar. Então, o problema é que a UNITA tem que ter coragem de dizer, povo, a política é mesmo assim. É uma arte de mentira e vence quem mente melhor. Quem vence?
É o governo que desgoverna e a oposição que oculta a informação. Então, aquele jogo que eles discutem de forma intelectual, numa linguagem não compreensível às massas, é aí onde você já entende. Quando o angolano entender que os problemas são essenciais para que a oposição tenha expressão e no fim do mês ganhar salário, aí nós vamos entender que precisamos de um líder. Que a única oposição tem que ser a miséria e não um grupo que fala da miséria para no fim do mês ganhar dinheiro falando de miséria. Mais ou menos assim. Entendo perfeitamente, mais ou menos assim. Essas foram as últimas considerações do ativista social Mos Khalifa. Fala para vocês o Frederico Luquino e na área técnica Francisco Luquino. Estamos juntos e até já.